Oi, gente! Como prometido na aula, eu vou estar gravando esse vídeo mostrando os cruzamentos das ervilhas de Mendel para vocês. Até porque com o vídeo tem mais tempo, a gente vai fazendo na mão, não tem todo aquele negócio que precisa ter no slide e tudo mais, né? Então, eu vou começar mostrando por que as plantas puras são plantas puras, já que Mendel começa o experimento dele com as plantas puras. Então, a gente lembra que tinham as plantas puras amarelas e verdes e que elas tinham os fatores iguais, por isso que elas são chamadas de plantas puras. E no caso das plantas puras amarelas, a gente viu na aula que elas tinham os fatores Vzão, Vzão. E aí, por ser uma autofecundação, a gente vai cruzar Vzão, Vzão com outro Vzão, Vzão, certo? Nesse cruzamento, a gente inicia com a separação dos gametas. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que na formação de gametas só vai metade das nossas características. Então, no caso de um Vzão, Vzão, como os dois fatores são iguais, sempre vai ter um gameta Vzão, certo? Quando a gente, então, faz a junção do Vzão da primeira ervilha com o Vzão da segunda ervilha, nós vamos ter uma outra ervilha que vai ter o fator Vzão, Vzão também. Por isso que ela continua sendo amarela e por isso que essas ervilhas são consideradas puras, porque todos os filhotes, todos os descendentes sempre vão ser amarelos. E nós vamos ver que a mesma coisa acontece com as ervilhas verdes. A gente viu na aula que as plantas puras com ervilhas verdes, elas tinham os fatores Vzinho, Vzinho. Mais uma vez, por serem puras, elas têm os fatores iguais. Quando a gente faz o cruzamento, a gente inicia com a separação dos gametas. Na separação dos gametas, cada gameta só vai ter metade das características. Então, a gente vai pegar metade desses dois fatores. Como os fatores são iguais, os gametas sempre vão ser Vzinho. E quando a gente junta o Vzinho da primeira ervilha com o Vzinho da segunda ervilha, nós vamos ter uma ervilha filha, vamos falar assim, que vai ser Vzinho, Vzinho. Por isso que ela continua verde e por isso que ela continua pura. Entendendo então por que essas plantas são puras, a gente passa para o cruzamento entre as duas plantas puras, a de ervilha amarela com a de ervilha verde. Então vai ser um cruzamento entre Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Mais uma vez, a gente inicia com a separação de gametas. Se Vzão, Vzão tem os dois fatores iguais, o gameta sempre vai ser Vzão. Se Vzinho, Vzinho tem os dois fatores iguais, o gameta sempre vai ser Vzinho. E quando a gente junta o Vzão da amarela com o Vzinho da verde, nós vamos ter uma ervilha Vzão, Vzinho. E aí essa ervilha vai ser a amarela. Por quê? Porque a gente viu que a cor amarela é dominante e por isso é representada pela letra maiúscula, certo? A gente viu então que a última parte desse experimento foi a autofecundação dessa nova geração de ervilhas amarelas. Então, essas ervilhas amarelas, como a gente já viu, elas são Vzão, Vzinho, e a gente vai fazer o cruzamento entre elas. Então, uma ervilha Vzão, Vzinho cruzando com outra ervilha Vzão, Vzinho. Então, para iniciar mais uma vez, o que nós vamos fazer? A separação dos gametas. Mas dessa vez nós temos dois fatores diferentes. Então, nós vamos ter que cada gameta pode ter o fator Vzão ou o fator Vzinho, certo? E quando a gente passa para a segunda ervilha por ela ser igual, nós vamos repetir o mesmo procedimento. Um gameta pode ter o fator Vzão ou pode ter o fator Vzinho. E na hora do cruzamento, nós vamos ter então que cruzar cada fator da primeira ervilha com cada fator da segunda ervilha. E como que vai ficar isso? A gente pega o Vzão da primeira ervilha com o Vzão da segunda ervilha, que dá Vzão, Vzão. A gente vai pegar também o Vzão da primeira ervilha com o Vzinho da segunda ervilha, que vai dar então, juntando o Vzão com o Vzinho, Vzão, Vzinho. Agora a gente pega o Vzinho da primeira ervilha com o Vzão da segunda ervilha, que ficaria Vzinho, Vzão, mas até mesmo por organização e por uma padronização geral, a gente considera Vzão, Vzinho, certo? O dominante sempre vem na frente. E por último, a gente pega o Vzinho da primeira ervilha com o Vzinho da segunda ervilha, ficando então Vzinho com Vzinho, 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 certo?
E quando a gente vê as características dessas ervilhas por ter esses fatores, nós vamos ter que as que têm o Vzão vão ser amarelas por conta dos fatores dominantes e as que têm o Vzinho vão ser verdes, já que não tem nenhum fator dominante. E uma outra forma da gente ver esse cruzamento é por meio de uma tabela. Como que a gente faz essa tabela? De um lado, a gente coloca os gametas da primeira ervilha, então a gente coloca aqui Vzão e Vzinho, e do outro lado, no caso em cima, a gente vai colocar os gametas da segunda ervilha, que também são Vzão, Vzinho. Feito isso, a gente agora vai só juntar um com o outro. Então, Vzão com Vzão vai dar Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho vai dar Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão vai dar Vzão, Vzinho, porque como a gente viu, o dominante vem na frente. E Vzinho com Vzinho vai dar Vzinho, Vzinho. Então a gente percebe que deu os mesmos resultados, porque são formas diferentes de fazer esses cruzamentos. Então você pode fazer dessas duas formas, tanto separando os gametas e fazendo um por um, quanto colocando os gametas no quadro e vendo a formação da junção de cada um. Ou até mesmo você pode fazer direto, o Vzão da primeira com o Vzão da segunda, o Vzão da primeira com o Vzinho da segunda. Opa, não foi até o final. Eita, rapaz. Com o Vzinho da segunda, o Vzinho da primeira com o Vzão da segunda, o Vzinho da primeira com o Vzinho da segunda. Então você tem três formas de fazer: diretamente na hora do cruzamento, separando os gametas e juntando cada um, ou colocando os gametas na tabela e fazendo a junção de cada um. Mas você percebe que sempre vai dar os mesmos resultados. E aí é muito importante a gente lembrar que essas são as possibilidades, né? Essa ervilha, se ela tiver 4 filhos, não vai ter o primeiro desse jeito, o segundo desse jeito, o terceiro desse jeito e o quarto desse jeito. Não vai ser assim. Essas são possibilidades. E o total de possibilidades sempre vai ser 100%. O total sempre é 100%. Então, nesse caso aqui, Vzão, Vzão, ele aparece uma vez no total de 4 vezes. Então, é 1 sobre 4. Vzinho, Vzão, aparece, 2 vezes no total de 4 vezes. Então, é a mesma coisa que 2 sobre 4. Que quando a gente faz a divisão, né, aqui, 2 é divisível por 2 e 4 é divisível por 2, vai ser igual a 1/2. E no caso do Vzinho, Vzinho, ele aparece uma vez no total de 4, que também vai ser, então, 1 sobre 4. E o que é que a gente faz, então, com esse 100%? A gente vai dividir. 100 dividido por 4 vai dar 25%. 100 dividido por 2 vai ser 50%. E 100 dividido por 4 de novo, já que aparece só uma vez, vai ser 25%. Então, a gente vai ter essas porcentagens para cada par de fatores. Vzão, Vzão, as chances dele aparecer é de 25%. Vzinho, Vzão, ou no caso Vzão, Vzinho, as chances de aparecer é de 50%. E Vzinho, Vzinho, as chances de aparecer é de 25%, certo? E para finalizar, a gente tem as proporções, que é só você contar o número de vezes que aparece, Quantas vezes aparece Vzão, Vzão? A gente viu que era uma vez, então eu coloco 1. Quantas vezes aparece Vzão, Vzinho? A gente viu que eram 2 vezes, então eu coloco 2. E quantas vezes aparece o Vzinho, Vzinho? Aparece uma vez, então eu também coloco 1. Então a proporção nesse caso, a gente coloca esse sinalzinho aqui, vai ser de 1 para 2 para 1, porque aparece uma vez Vzão, Vzão, 2 vezes Vzão, Vzinho e uma vez Vzinho, Vzinho. Já quando a gente vê essa outra proporção aqui, a gente vai considerar as cores. Quantas vezes aparece a cor amarela? 3. Então, eu coloco um 3. Quantas vezes aparece a cor verde? 1. Então, eu coloco 1. Boto o sinalzinho da proporção. E a gente vai ter que a proporção de cores, de características, é 3 para 1. Porque tem 3 amarelas e uma verde.
E assim acaba. Então vocês podem encontrar questões de cruzamento, pedindo só o resultado dos cruzamentos. Vocês podem encontrar questões com a fração. Vocês podem encontrar questões com a porcentagem. E vocês podem encontrar questões com a proporção, seja dos fatores, seja das características.